Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler no tema que é em Provérbios 24, versículo 3. Deixa isso aqui. Amém? Tá assim. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece. Os irmãos podem sentar? Aleluia. Aqui a gente pode entender que, além da sabedoria e da inteligência, vem a obediência, porque elas andam juntos. Sem obediência não conseguimos ser sábios. Não é tão fácil assim, mas também não é impossível. Aí temos algumas referências sobre obediências que eu vou pedir para os irmãos acompanhar comigo aqui na Bíblia. Uma delas é em Salmos 143, versículo 10. Salmos 143, que diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me para a terra da retidão. Temos também aqui em Tiago 1, versículo 22. Que diz assim: Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Temos também aqui 1 Samuel 15, 22. Que diz assim: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e sujeitar-se do que a gordura de carneiros. A gente pegou algumas referências também sobre mães sábias, que eu vou ler aqui com os irmãos. Deixa eu encontrar aqui. As referências estão aqui, tá? Se quiser. Amém. Uma mãe sábia foi Ana, mãe de Samuel, conhecida por sua profunda fé e oração. Ela cumpriu sua promessa de dedicar o seu filho ao Senhor, permitindo que Samuel fosse criado no templo, tornando-se um dos maiores profetas de Israel. A referência se encontra em 1 Samuel 1:10. Outra mãe sábia que a gente encontrou na Bíblia é Joquebede, mãe de Moisés. Demonstrou coragem, estratégia sábia ao proteger seu filho da perseguição egípcia, colocando-o no cesto no rio Nilo, que levou Moisés a ser criado na corte egípcia e mais tarde liberar o seu povo, que se encontra em Êxodo 2. Aí os irmãos dão uma lida Capítulo depois, 4 em diante. Maria, mãe de Jesus, exemplo de obediência e aceitação da vontade de Deus. Guardava todas as suas coisas no coração e acompanhou Jesus com sabedoria, com fé até a cruz. Que se encontra, as referências se encontram em Lucas, capítulo 2, do 6 ao 7. em diante. Outra mãe sábia e avó foi Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Mencionada por Paulo como mulheres de fé genuína que educaram Timóteo nos ensinamentos sagrados desde a infância, formando um líder sábio. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Uma outra mãe de referência também é a mãe do rei Lemuel. Seus conselhos sábios sobre liderança, justiça
e caráter foram registrados no capítulo 31 de Provérbios. Amém? Aleluia. Quanta sabedoria, né? Eu falei para ela que ela ia pregar e ia ser cantar no final. Mas vamos lá. Eu agradeço a Deus por estar aqui, por esse privilégio de estar pregando com a minha esposa. É a primeira vez que a gente prega junto, né? Primeira vez. E eu confesso que quando eu recebi a notícia da pastora, eu não fiquei tão trêmulo. Só começou a vir assim, quando a ficha foi caindo. Eu falei, Jesus amado, então o negócio tá ficando sério mesmo. Ela falou hoje que foi assim, nossa, parece quando a gente foi casar, a pressão, o coração batendo e tal, e quando as horas se aproximando, e a gente fica trêmulo, porque isso daí é um temor, a gente sabe que é coisa séria estar na presença do Senhor e ministrar para famílias, para vidas. Não me prolongando, eu vou fazer a minha parte aqui, vou ler novamente o tema que se encontra em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Eu quero trazer aqui para os irmãos cada ponto sobre esse versículo. A casa significa a família, a vida, que ela é construída sobre a sabedoria. Ou seja, decisões corretas, prudência, escolhas conscientes do dia a dia. Você não pode tomar decisão impulsiva, pode fazer qualquer coisa, eu vou fazer isso aqui, amanhã, o Estevão de amanhã, o Estevão do futuro vai se virar. Não. Você tem que ter prudência, tem que ter sabedoria, o que você vai fazer, porque você tem uma casa, uma vida nas suas mãos. No momento que eu me tornei pai, eu falei, eu não vou mais poder comprar as coisas que eu quero, eu preciso colocar o pé no chão. Então esse versículo ronda bastante nossas famílias, porque cada pai, cada pessoa, cada mãe tem um futuro ali, planeja muitas coisas. Ainda mais quando você é jovem, acabou de casar, aí pensa em ter carro, pensa em ter apartamento, casa. Mas quando o filho vem, aí você viu que a coisa ficou mais séria ainda. Claro que o casamento não é coisa séria. É coisa séria, mas só que vocês dois estão entrando num âmbito da vida que vocês vão ter que estar junto para criar uma vida. Vocês têm que estar ali como um exemplo para a sua família, para o seu filho. Então a primeira parte desse versículo, que significa casa, que é vida e família, com sabedoria se edifica, que traz o discernimento, profundidade e firmeza para sustentar o que foi construído ao longo do tempo. Você não pode destruir tudo com decisões que não provém de Deus. Você tem que ter sabedoria, porque se a casa foi edificada, se você tem uma família, tem uma casa, um lar, você tem que ter sabedoria para manter edificado aquilo que a palavra está dizendo, que com a sabedoria se edifica e com o entendimento se estabelece. Ou seja, você edificou a casa, agora você tem que ser sábio para manter até o final. A sua missão é essa, a nossa missão é essa. E com entendimento se estabelece. No entendimento é o seguinte, é compreender que as coisas é saber lidar com problemas no dia a dia, problemas com relacionamento, problemas com a família, problemas com os filhos mesmo. Essa semana, desde que eu recebi esse comunicado não, essa intimação da nossa pastora, vocês vão pregar, viu? Vocês vão pregar vocês dois juntos. Vocês vão pregar. Eu falei, eita Deus. Aí Deus falou na boca, no dom de profecia da pastora. Eu já fiquei meio assim, falei, Jesus amado. Desde o momento que ela lançou esse convite pra gente, as coisas não foi fácil em casa. Eu falo mais por questão da Sofia mesmo. Ela acabou de completar 4 anos. Aí eu olhava pra Aline e falei, Senhor, eu acho que Deus está testando a gente, porque se Ele está querendo que a gente fala sobre como criar uma criança, a gente sendo pais novos e dentro da igreja, parece que a gente está vendo coisas que, a gente não ensinou para ela. Parece que ela vem da creche, vem dos lugares cheios de informação. E eu fico pensando, falei, meu Deus do céu, sabe que meu pai e minha mãe teve esse feeling com a gente? E meu pai e minha mãe têm 3 filhos, e eu só tenho uma, e está dando tanto trabalho assim, questão de rebeldia, questão de, vamos tomar banho, vamos fazer isso, aquilo, e vai, vira. E eu falei, eu nunca te mostrei, eu nunca demonstrei brigar com a Aline na frente dela. Às vezes ela fica mostrando coisas que eu falei, meu Deus do céu, parece que é só por causa da pregação que a gente tem que ser sábio.
A gente tem que ser pais, sábios, para os filhos ser fortes. Mas eu falei assim, não é forte desse jeito não, eu não quero uma afronta não. Eu falei, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, porque se você me dá força, não, tem que ser sábio mesmo. Aí eu falei, não, eu estou sendo testado, essa semana foi difícil, viu? Foi difícil. E qualquer coisinha ela já virava, eu falava assim, eu olhava pra Aline assim, eu ficava sério, eu olhava pra ela e a Aline fazia assim, ó, de canto. Eu falei, é brincadeira. Mas então, aí tem que ter o quê? Um entendimento para compreender as coisas. Porque tudo, a gente tem que ter um discernimento nas situações. Porque nem tudo a gente tem que ir na palmada. Porque nem tudo a gente tem que ver como tipo, é mesmo afronta e tal. Às vezes a gente chega no dia a dia tão cansado, ainda mais quando eu vou trabalhar fora, meu presencial na empresa, lá na Benrinde, lá perto da Globo, Jesus amado. É só de quarta-feira e de sexta, logo nos dias dos cultos. Aí chega a noite, ela quer atenção e tal, e às vezes eu estou cansado, eu falei, Senhor amado, eu tenho que ter discernimento. Aí eu penso, claro que eu nunca cheguei para minha mãe e falar, como que você cuidava da gente? Como que era? Ou seja, a gente está aprendendo a viver essa parte da vida. Porque é uma coisa, vocês podem até falar, não, isso daí é bobinha, a gente já passou por isso. É claro, a gente vai aprendendo com a vida, porque Deus vai ajudando. Deus vai ajudando, Deus está guiando, Deus está dando sabedoria, e a base para criar uma criança dentro da igreja é a Bíblia. E logo logo a gente vai falar sobre a nossa infância, sobre as lições dos nossos pais, e ter discernimento nas situações, manter firme no que foi construído, não destruir tudo que foi construído lá atrás. Eu falo construído lá atrás porque, tipo assim, se a gente teve uma infância, se a gente teve uma adolescência na igreja, a gente não vai sair da igreja, acabar com tudo. Não, a gente fala assim, não, esses aqui são os princípios. A gente cresceu nisso, a gente não vai destruir isso. A gente tem que lutar pela nossa família para não deixar o inimigo acabar com tudo. Não, tem que estar ali junto para que Deus possa suprir todas as necessidades que a gente tem. E eu vou deixar a palavra com a minha esposa agora. Falei demais. Ai, meu Deus do céu. Então, eu fui criada dentro da igreja, né? Eu nasci já no berço evangélico, e só que assim, meu pai não é evangélico. Meu pai, ele é alcoólatra, e até hoje a gente ora e pega no pé dele para ter ele aqui com a gente, né? É um sonho nosso, um sonho da minha mãe, de ainda ver ele entrando por essas portas e congregando com a gente. Só que a idade está chegando e parece que fica longe, né? Minha mãe é um exemplo de mulher, ela é uma mulher sábia, inteligente, e tem me ensinado algumas, como é que é a palavra que agora fugiu? Tem me ensinado alguns valores. A minha infância não foi uma das piores, mas também tive alguns momentos. Só que ela me ensinou a ser forte, a ter respeito dentro de casa. Meu pai, mesmo ele tendo essa dificuldade com a bebida, ele nunca foi violento com a gente. E também nunca deixou faltar o pão. Ele sempre tinha uns bicos dele, ele sempre vendeu as coisinhas dele. E com isso a gente foi crescendo lá com um pai protetor. Porque quando ele bebia, ele é de um jeito, e quando ele não tá bêbado, ele é de outro. Só que assim, ele é um velho turrão. E às vezes eu falo com ele, brigo com ele, e ele é emotivo, ele chora, que eu fico brigando com ele, mas eu falo umas coisas pra ele que é pro bem dele. E com isso, o jeito de demonstrar o amor dele pela gente é fazendo comida, pedindo bênção. Ele ensinou a gente desde pequeno que tem que dar bênção. Então, se eu não dou bênção para ele, é como eu estivesse desrespeitando ele. Verdade. E isso até hoje a gente vai levando esse ensinamento. Ele sempre mandou vir para a igreja, ele nunca proibiu. E até hoje, se eu pedir para ele vir me buscar, ele me buscava na escola, ele me busca na igreja. E hoje ele cuida da Sofia como se fosse filha dele. É pior, né? A gente briga porque ele passa muita mão na cabeça dela e a gente fala que não é assim. E com isso a gente vai crescendo. Eu falo para minha mãe, às vezes ele faz a gente passar alguns estresses, só que eu falo para ela, é ruim com ele, pior sem ele. Então a gente vai sentir falta, que a gente sabe como que o futuro está logo ali, né?
e as consequências vêm, né? E assim, ele não está se cuidando, e só que a gente tem que entender o lado dele. É um homem que lutou, saiu da casa cedo, começou a beber cedo, não conheço ninguém da família dele. Ele fala muito de uma madrasta dele, mas a gente nunca teve a oportunidade de conhecer. E ele fala que teve 9 irmãos, e a gente não conhece tio, não tenho primos, não tenho ninguém da família dele. Então, assim, ele viveu uma vida dura, sofrida, já falou que já passou necessidade, mas graças a Deus isso não afetou a gente. Minha mãe teve que trabalhar para sustentar a gente, não passei dificuldade, tipo de passar fome, mas passei algumas necessidades, só que eu não culpava ela de não ter as coisas. Não fui aquela adolescente que, tipo, você não tive o celular do ano, não tinha a roupa da moda, essas coisas, mas também nunca me abalou. Sempre fui uma boa aluna na escola. Meu pai nunca deixou a gente faltar. Ele falava que tinha que estudar para pelo menos saber preencher uma ficha no trabalho. Ele sempre falou isso. Só que nunca também acompanhou a gente, porque ele não tem leitura, mas não deixava a gente faltar na escola. Com isso, nunca repeti, sempre tive notas boas na escola e sempre fui para a igreja, né? E com o tempo, na minha adolescência, eu fui arrumando uns biquinhos para fazer. Então, eu sempre tive a consciência que se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que correr atrás. E naquela época não tinha muito, tipo, essas escolas, ETECs, essas coisas como tem hoje. Só que, como eu estudava, eu queria fazer os bicos. Então, eu já cuidei de criança, eu já trabalhei numa loja que minha mãe trabalhava. Eu já fiz um bico com a mãe de uma amiga minha que era costureira. Então, assim, saía da escola, almoçava e ia estudar. E com isso, eu ganhava meu dinheirinho. E minha mãe sempre me ensinou uma coisa, a dizimar. Sou dizimista até hoje por conta dela. Eu pegava meu dinheirinho e ela falava assim: filha, essa parte aqui é do dízimo. No outro ministério que a gente congregava, uma criança, um adolescente, ou seja, jamais ia ter um cartão de dízimo. Então ela me ensinava a colocar no envelope, eu entregava e só eu e Deus sabia que ali era um dízimo. E esses são os valores que minha mãe foi deixando. Mesmo vendo meu pai chegar de certo jeito, ela tentava apaziguar a situação, sempre ensinou a gente. Ela falava assim: não grita, não faz escândalo que as paredes têm ouvido, a gente tem que ser exemplo. O que as pessoas vão falar se vocês ficar brigando? Então, assim, tem muita coisa que eu sei que eu sou por conta dela, que ela foi me dando ensinamentos, né? Hoje eu tenho 2 irmãos que não estão na presença de Deus, e é um dos motivos que eu estou aqui. Eu sinto esse peso e essa responsabilidade de ser exemplo. Eles esperam muito de mim e eu falo que eu sou privilegiada de estar na presença de Deus. Sim. Todos os dias. A gente não é perfeito, por isso que a gente está aqui. Todo dia eu venho para recarregar a minha bateria. A igreja realmente é um hospital. A gente chega, muitas das vezes a gente chega exausto, mas sempre tem uma palavra de consolo, de força. A gente sempre é renovado e Deus tem me deixado, me sustentado na presença dele, que isso é um privilégio. Isso é a melhor coisa, estar na casa dele. Não troco nada, não troco ele por nada, mesmo nas dificuldades, mesmo com o meu jeito. Ele tem sido fiel, misericordioso, ele cuida da gente e tudo é ensinamento para nossas vidas. Ele nos dá livramento, ele nos ensina, nos capacita. Amém? Se eu falar mais, eu vou chorar. Nossa, isso que ela falou que não sabia falar, hein? Ali, ela é aquela irmã que ela está há muito tempo na igreja, ela sabe pregar, ela sabe os princípios, ela sabe o básico bem feito, só que falta tirar essa timidez, essa vergonha, porque ela é assembleana raiz. Você vê que ela tem um entendimento bom. Eu falei para ela procurar isso,
e ela explorar isso que ela tem melhor, que é a palavra de Deus. Ela quietinha assim, mas ela é muito sábia. Ela que me ajuda, ela que me levanta, tem as palavras de prudência, sabe colocar cada palavra ali no tempo certo. Igual os princípios que a mãe dela deu para ela. Ela sabe apaziguar, ela sabe o momento de falar e o momento de afastar. E ela sempre tem uma palavra doce para mandar naquele momento que a gente está precisando. No caso, a minha vida, né? E eu vou falar um pouquinho da minha infância. Eu fiquei muito emotivo com o testemunho dela, que eu vivo de perto e eu vejo como que é. Eu falei, não vou chorar não, então vamos lá. A minha infância foi totalmente diferente. Meus pais, desde que eu conheço, desde que eu me entendo por gente, meus pais eram daqueles crentes da Igreja Deus Amor, aqueles crentes antigos. Eles passaram por um tempo na igreja do Novo Concerto ali em cima. O Alessandro conhece, o pastor Felipe. Antigamente era o pastor José. E eu fui criado no lar cristão, totalmente cristão. Não que ela não tenha sido cristã, mas o meu foi muito mais rígido. Crente da Igreja de Deus Amor, não podia ter televisão, eu não podia andar de bermuda, eu não podia jogar bola na rua. Eu lembro uma época que meu irmão ele jogava bola escondido, só que ele jogava bola de calça social, imagina. Ele correndo na rua, as irmãs falaram, irmão, toca aqui, irmão, joga bola aí, irmão. E meu irmão, ele sempre foi muito mais gordo que eu, ele sempre foi mais fortinho e tal. E eu ficava olhando essas coisas. Hoje eu vejo o cuidado de Deus, porque tipo assim, graças a Deus, meu irmão não está aqui com a gente hoje, mas ele está na Igreja Batista, está servindo desde a adolescência dele, porque ele conheceu Deus lá na Igreja de Deus Amor, onde meu pai, minha mãe levou ele e falou, esses são os princípios, na minha casa é desse jeito, quem manda é Jesus, é assim, assim, assado. Graças a Deus, ele está lá na Igreja de Deus Amor, na Igreja Batista, perdão. E a minha irmã, ela está indo no Novo Concerto, que é ali em cima, mas aí a minha irmã ainda está meio para lá, mais para cá, e eu pego no pé dela, a gente fala, tem que se apegar com Jesus. E esse é o princípio, que a minha família, eu cresci no lar cristão, que era mais rígido, e eu só tive um computador só de entretenimento na minha casa. Eu lembro que eu tinha um computador do Windows 98, antigo, aqueles amarelos, brancão, todo amarelo. Nem internet de escada tinha, porque meu pai era tão quadrado que é do mundo, não pode e tal. Eu lembro uma época que a Igreja de Deus Amor fez uma campanha que viram um diabo com 7 cabeças na TV, e eu falei, Jesus amado, e eu como adolescente falei, nossa, meu pai tá louco, pelo amor de Deus. Aí eu sempre fugia para casa da minha avó, tentava dormir lá para assistir filme e tal, mas eu cresci num lar que eu falei, não, o caminho é esse, não adianta eu me perder, o caminho é esse. E meu pai sempre falou, esse é o caminho, para que lá atrás você não vai se perder. Na minha infância, esses dias eu tava, meu pai veio de Minas, esses dias, acho que foi semana retrasada, ele foi fazer alguma coisa na agência ali, levou eu, aí cantando no carro, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aí meu pai olhou para trás e falou assim, nossa, que bênção. E me abraçou. Isso é orgulho para ele. Eu falei, eu quero preservar como se fosse um mandamento para minha filha, que eu e minha casa serviremos ao Senhor para sempre, para sempre. Aleluia. E depois da minha infância, para a adolescência, foi quando eu conheci a pastora Priscila na Adebras, Jardim Carolina 2, e não foi um dos momentos fáceis, porque mesmo tendo os princípios cristãos lá e tal, mas eu ia para a igreja e o Joe que tá de prova, o Joe é um amigão, cara, ele tava do meu lado sempre. A Erika também conheceu essa minha fase, muito rebelde, mesmo tendo esse dom, esse talento, eu não queria saber de fazer aquilo, fazer o básico bem feito, que é ler a palavra, buscar, estar nas comunicações, fazer a minha parte para poder cantar, para poder me integrar junto com jovens. Muitas das vezes você, jovem, você pode ter o talento que for, você pode ser melhor que você pode ser, pode dar a melhor saudação, você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor na porta, ou pode ser o melhor no grupo. Se você não fizer o básico bem feito, não adianta de nada. O seu talento nada. Você não faz aquilo que tem que fazer. Você que toca, você que canta, você que seja o que for, ajudante do regente, até mesmo para reger.
E eu lembro uma época que eu estava muito frustrado. Eu chegava a brigar várias vezes com a pastora. Eu falei, essa pastora é maluca. Eu não sabia não de ficar... E eu sempre tive esse embate com a pastora Priscila. Ela falou assim, filho, você tem que fazer isso, filho. Não são eles, é a palavra. É aqui, E eu lembro que o pastor Sérgio falava, você está sendo barrado pelas regras. A casa de Deus sem regra. Olha sabendo como que era um lar cristão, sabendo como que é viver na presença de Deus, mas não conhecia os princípios, não queria saber de regra. Agora, mais pra cá, que eu falei, realmente tá aqui, ó. Os levitas tinham que ser santos. Você tinha que fazer a parte deles, tem que ser separado. E eu nem aí, falei, não, vou chegar lá, vou cantar. Aí eu lembro que falava, você chega lá, com o talento todo, os meninos veem que você canta melhor que eles, e não quer, não tá na escola, não tá na oração, não vem para os cultos, não participa e quer ser melhor que todo mundo. Eu tinha isso na minha mente. Eu falei, não, eu sou melhor, eu vou chegar e pronto já. Eu era desse jeito, o pastor Sérgio, não, é diferente. O pastor Sérgio, a pastora comigo, mas eu aprendi, eu chorei, não adiantou nada eu chegar lá com meu pai, eu não vou mais participar dessa igreja. Aí ele falou, por que filho? Por que você não tá? Por que você não quer mais fazer parte da Debrais e tal? Ah, pai, os meninos querem ficar brigando comigo, não querem deixar eu tocar bateria. E eu desde sempre tocava bateria e cantava. Mas eu falei, não, realmente, eu preciso rever meus conceitos. O Joe me ajudando a falar, eu não sei nem como que ele é meu amigo até hoje, porque eu sou muito chato. Eu não sei nem porque ele é meu amigo, porque eu sempre fui chato, sempre fui brigão. E essa parte da minha adolescência foi isso. Teve uma época que Deus falou comigo, Deus falou assim, eu estou tratando o seu emocional, eu estou tratando o seu jeito de ser, todas essas frustrações suas. Às vezes, tipo assim, eu era um rebelde sem causa, porque eu tinha tudo, tinha um pai, ganhava tudo que eu queria, dentro das hipóteses, é claro, mas tipo assim, tinha uma família, o pai e a mãe que estavam na igreja, os irmãos que estavam na igreja, e era rebelde sem causa, eu só queria ir na igreja pra tipo cantar e pronto. O meu prazer era só ir cantar e pronto. Aí eu falei, não, eu tô ficando velho, eu preciso conhecer Deus de fato. Eu preciso ir mais fundo para saber o que Deus quer para mim. E com esse tempo Deus foi me moldando. E graças a Deus eu conheci a Aline, a gente já estudou junto, né? Na época, no Charles. Aí depois a gente começou a namorar, noivar. Você quer falar do noivado agora? Você quer falar? Pode falar. Eu vou deixar essa parte do noivado, de todos os milagres que Deus fez na nossa vida. Então, com tudo isso, meu pai, ele sempre pegou no meu pé. E eu só pude namorar depois que eu acabei os estudos. E assim, um conselho que eu dou é que primeiro estude, se dedique nos estudos, vai por partes. Porque, igual a Bíblia diz em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Então, se dedique na escola, nos estudos. Se você quer uma profissão, estude, trabalhe. E depois pense no relacionamento. Deus, ele provê todas as coisas no tempo dele. Você não vai ficar para titia. Vocês vão encontrar uma esposa de Deus. Só que, assim, tudo dentro da palavra. Graças a Deus eu me deu bem com a minha sogra. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Porque quando eu quero pegar o Estevão, aí ela pega também. Ela fica do meu lado. Verdade. Assim, uma segunda mãe. Uma segunda mãe. Eu falo brincando assim. Mas graças a Deus, igual eu falei para vocês, minha mãe sempre me ensinou graças a Deus, esse tempo todo a gente mora em cima da casa dos meus sogros e nunca precisou minha sogra subir para apartar nenhuma briga. Ela aconselha a gente, ela fala, não vou intrometer na vida de vocês. E quando a gente precisa de ajuda, a gente pode contar com eles também, tanto com meu sogro quanto com a minha sogra, né? A gente se dá bem. Minha mãe me ensinou que eu tenho que se dar bem no quintal, que eu posso precisar deles a qualquer momento. E graças a Deus a gente tem isso. Tem uns problemas, mas resolve ali, mas nada de coisa que tenha que ficar sem se falar ou coisa parecida, né? Porque assim, quem tem que ter a sabedoria é a gente. Então, eu sempre tive essa consciência, não discutir. Se eu estiver certa, com o tempo as coisas vão aparecer, né?
E meu pai, ele falava, se você namorar, você vai ter que casar. Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça. Mas aí eu não vou querer casar agora, então eu não posso namorar agora. Então, eu tinha isso, eu terminei a escola. Quando a gente começou a namorar, eu já trabalhava. Então, assim, igual tem o ditado que quem casa quer casa, né? Então, assim, a gente não teve condições de comprar uma casa, tudo, mas graças a Deus a gente reformou a nossa casa, conseguimos comprar nossas coisinhas, conquistamos nosso carro no meio da pandemia. A gente sempre falava, quando a gente comprar um carro, que a gente tenha condições de ter a gasolina, de manter as coisas, porque também não é fácil. Quando chega no começo do ano, eu falo para o Estevam, dá vontade de sair correndo, com as despesas, né? PVA. Tudo. E assim, com tudo isso, os ensinamentos, Deus vai ajudando, vai apoiando. Através das nossas vidas, Deus dá livramento para aqueles que não estão na presença dEle. Meu pai é um exemplo disso, porque a gente ora pela vida dele, meus irmãos. Não aconteceu o pior, porque sempre Deus está falando, sempre está livrando, por amor de nós, porque Ele é misericordioso. Meus irmãos, eles não estão na presença de Deus, mas assim, a gente clama, ora, e sabe que mesmo que, igual minha mãe fala, mesmo num futuro que ela não esteja, e sempre está falando na palavra, vão ouvir que foi através das orações dela, e assim, eu sou muito grata a Deus. Eu tenho mais o que agradecer do que reclamar, porque eu tenho o privilégio de congregar com ela. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Tenha pessoas que dê conselhos e que a vida da pessoa seja um exemplo também. Quando a gente precisa, a gente corre para o pastor, para a Priscila. A gente não é muito de... Só corre se não conseguir resolver mesmo, mas a gente não é muito... Eu sempre converso com o Estevam, falo, a gente tem que tentar resolver aqui. Aí, por último, a gente pede um socorro. Mas Deus sempre está nos ajudando, nos fortalecendo. Outra coisa que eu ia falar aqui... Eu também, uma coisa que eu penso muito é que as experiências das outras pessoas servem para mim não cair nos mesmos erros. Então, assim, os testemunhos, eu não preciso passar por certas coisas para poder aprender. Então, eu sou muito desse tipo de pensamento, né? Eu olho a vida das pessoas, os testemunhos, e ali Deus já vai nos ensinando, né? Tenha pessoas que orem por vocês, que é igual eu falo com o Estevam, a irmã Ana, sempre que ela está orando pelos meus irmãos, a Jo, e assim, são mulheres de Deus que Deus coloca na nossa vida, né? Fora a nossa mãe, que escuta nossas reclamações, e sempre está orando, sempre tem uma palavra de ânimo. A gente tem o costume de mandar áudio, ela me manda ter um bom dia, ou uma boa noite, eu te amo, e a gente tem essa coisa, né? E como mas o pai, ele faz uma marmita para mim, eu falo, pai, me socorre, me faz uma marmita, e ele faz. É outro tipo de carinho que a gente vai aprendendo com o tempo, que é o jeito dele. É o jeito dele, e isso que nos faz amar ele, né? Mesmo com os defeitos. E Deus tem abençoado nossas vidas. A gente é exemplo para a Sofia, ela observa muito a gente, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. A gente incentiva ela a estar na casa do Senhor, traz ela, porque a gente sabe que o mundo aí fora não está fácil, né? Então a gente tenta, igual eu falo, até ela crescer, tenta trazer até a gente conseguir. Mas que em nome de Jesus ela venha crescer na presença do Senhor. Amém. Falando da criança da Sofia, a gente sempre tem aquele jeito de tratar ela como nossos pais faziam. Eu sempre vi meu pai orando, sempre vi meu pai buscando a palavra, e eu sendo um jovem rebelde, aí eu falei, não, eu preciso melhorar, porque se eu tô na igreja, vi meu pai que fazia isso, e eu falei, eu preciso melhorar, preciso ser o melhor para minha esposa, para minha família. E a gente está ensinando, desde o começo, né, ensinando ela a orar o Pai Nosso, os princípios de pedir bênção. Eu achei estranho esse negócio de bênção pai, bênção mãe, porque eu não fui criado mal. Meu pai e minha mãe nunca fez essa questão de, fala, quando você me vê, pede bênção pai, bênção mãe. Mas foi de um jeito diferente. Ele falava assim,
Quando eu estiver conversando com alguém mais velho, não intrometa, não fala. Eu sempre tive esses princípios de obedecer. E nunca falava alto com meus pais, com a minha mãe. E essa foi a nossa criação. E isso, um pouquinho que a gente tem dos nossos pais, a gente vai passando para a Sofia. Ainda mais na igreja. Ela já sabe orar o Pai Nosso. Ela já ouve eu tocando violão em casa, cantando. Ela já quer chegar junto para cantar. Ela desse jeito é extrovertida. Aí o que a gente precisa? Encher a cabeça dela de Deus, de Jesus. O conhecimento. Para quando ela estiver sozinha e alguém falar alguma coisa diferente para ela, ela vai falar, não, isso não pode, isso é pecado. Eu lembro uma vez que minha mãe tinha colocado uma música pra gente, era assim, cuidado, olho, cuidado, dedinho onde toca, se consertar, cuidado, cabeça cuidado, pezinho onde pisa, se conserta. E minha irmã era pequenininha, tipo assim, essa música foi pegando, foi como se fosse uma cantiga que minha mãe ia cantando pra gente. Ela sendo uma crente mais firme com a gente, e isso daí não saiu do meu coração. Cresceu isso em mim. E eu, tipo assim, desde criança eu já sei o que é pecado, o que não é pecado. Foi os princípios que eles foram passando. E eu lembro que minha mãe levava muita gente pra vigília da Deus Amor. Eu detestava ir pra vigília. Porque eu chegava lá e só dormia. E eu falava, nossa, não vai acabar não, é? Nunca vai acabar. E eu não gostava de ficar. E tipo assim, ela já levava a gente, mas já levava o quê? Um colchonete, um monte de coberta. E São Paulo era muito gelado naquela época, né? E era com umas caravanas que ia pro glicério. Eu falei, Jesus amado, a gente vai de novo. Aí eu, tipo assim, como criança, mãe, a gente vai de novo, mãe. Vai de novo pra essa vigília aí. E uma das coisas que hoje eu falo, meu Deus, como que foi uma base pra mim? Eu gostaria muito, e teve umas vezes que eu ia para as vigílias, quando eu era jovem, participava de algumas bandas, alguns ministérios de louvor, no IP, aqui na Redondeza. Nossa, como que é bom a gente ter isso daí na mente, ter essa instrução, essa base nas nossas vidas. Eu falei, nossa, a gente precisa de Deus. Precisa, Deus, a gente cresceu sabendo disso, e esses são os deveres que a gente sempre tem para passar para a Sofia. Sempre ensinando a orar, a cantar. Logo, logo ela já está lendo, a gente vai instruir ela na palavra ali, e tipo assim, para ela no futuro não se perder, não se desviar do caminho. Porque a gente tem que ensinar o caminho onde a criança deve andar, para que ela, lá tarde, ela possa, se ela se perder, ela voltar. Ela fala assim, a minha avó era mulher de oração, a minha mãe e meu pai, eles eram homens e mulheres de oração, eles estavam na igreja, e eu sei o caminho, eu sei a quem recorrer, eu posso recorrer ao Deus dos meus pais, a Deus de fato. Eu quero que, tipo assim, ela tenha um encontro, porque eu estava na igreja, eu era filho de crente, mas eu não era crentinho. Eu nunca fui crentinho. Eu só tive um encontro com Deus. Depois que eu casei, eu fui olhando. Falei, eu preciso mudar. Eu sei que as coisas não é assim. Na minha adolescência eu levei tudo na boa. Mas depois eu vi que a coisa é mais embaixo. E eu tive que aprender chorando, com os meus pastores no meu pé. Vendo as coisas, falei, poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Infelizmente, ali nunca fiz essas coisas de errar. Ela foi aqui, Deus tem nos dado para ter esse privilégio, porque um filho é um privilégio, é uma bênção de Deus, e que Deus nos conceda a graça de criar ela dessa forma, dentro dos princípios, dos padrões cristãos. E essa é a nossa experiência como jovens, casal jovem que cresceu no lar cristão, e os nossos princípios para passar para a nossa filha. Aleluias. Eu e o Estevam enfrentamos muitas dificuldades, mas eu, como serva de Deus, escolhi pela minha família. Então hoje nós estamos aqui porque eu escolhi obedecer, ouvir a voz de Deus, e porque eu amo Ele, e pelo amor que eu tenho pela minha família e pela Sofia. Então hoje a gente está aqui porque Deus é bom, Deus é fiel e nos sustenta, nos fortalece todos os dias. Quero falar alguns pais que foram sábios na Bíblia, e logo em seguida eu quero que o pastor suba aqui para orar por nós, e eu quero cantar e fazer um ato profético sobre cada família nessa noite, amém?
Aqui são os exemplos de pais sábios e suas características na Bíblia. Abraão, conhecido por sua obediência incondicional a Deus, por instruir a sua família no caminho do Senhor, tornando-se pai de nações. Noé, descrito como um homem justo, cujas as ações salvaram sua nação. Jacó, pai dos fundadores das 12 tribos de Israel, perseverou em sua fé. José, pai de Jesus, demonstrou sabedoria, obediência e proteção ao aceitar e cuidar de Jesus como seu próprio filho. Davi, embora com suas falhas, é descrito como um homem segundo o coração de Deus, buscando a orientação divina. Salomão, reconhecido como o mais sábio, filho de Davi, registrou muitos princípios de sabedoria em Provérbios e Eclesiastes. E por último, os nossos pastores, os nossos pais da fé, que nunca desistiram de nós, sempre nos apoiaram e torceram pelo nosso bem, pelo nosso futuro e pelo nosso crescimento espiritual. Vocês são o maior pais, um exemplo de pais espirituais para nossas vidas. Mesmo que a gente dê muito trabalho, mesmo que a gente às vezes parece que está longe, mas a gente está perto, mesmo que a gente, muitas das vezes a gente não quer levar problema para eles, né? A gente tenta resolver entre a gente, mas como é bom ter pais espirituais, como é bom ter uma mão ali estendida, uma bênção pastoral orando por você, apoiando você. Eu agradeço a Deus por ter reconhecido vocês, que nos ajuda sempre e está no nosso pé, e pega muito no nosso pé. E se o pai pegar no pé, é porque o pai ama o filho. E eu agradeço a Deus por ter o pai e a mãe como vocês, amém? Aleluia. Os irmãos podem se colocar de pé? Eu quero louvar aqui uma bênção sobre todas as famílias. Eu quero que o pastor pode subir aqui, pastor, sobe aqui, por favor. Orar por esse povo aqui. Me ajude nesse ato profético. Aleluias. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e me faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Vamos
frase que eu vi, que é o seguinte, que é a lição para a nossa vida. Não basta começar bem, precisa continuar bem. Uma vida abençoada não é feita no impulso, mas com direção de Deus. Deus valoriza mais a base do que a aparência. Aleluia. Então tem uma base abençoada, uma base pautada nisso aqui. E você vai bem, os seus filhos vão bem, os seus projetos